Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Previsões 2022. Vamos entender de uma forma simplificada e didática aqui qual é a energia desse novo ano. 2020 e 2021 não foram anos fáceis. A gente teve, e astrologicamente também, algumas conjunções que impactaram o que a gente vive hoje. Na forma de olhar o coletivo, de olhar para si, de mudar os nossos padrões pessoais de entendimento, comportamento, julgamento. Então a gente passou por uma grande peneira. E essa peneira astrológica nos fez refletir sobre algumas situações. Para todo mundo foi assim? Não, mas quem está consciente, quem quer esses movimentos, de uma forma ou de outra, acabou todo mundo sentindo. E quem estava mais alerta ali, estava para fazer algumas mudanças, conseguiu tocar realmente isso adiante. Então, 2022, ele vem num outro tom, né? Nós temos um ano em que a quadratura de Saturno e Urano, ela continua, né? Ou seja, a quadratura, né? Que é um aspecto tenso, né? Um aspecto de tá demais, elas estão ali confrontando uma energia, né? Então, a gente tem alguns pontos em que a gente começa a mirar para outro lado. Para então, no meu entendimento, em 2023 a gente foi, né? Fazer uma renovação. Sempre lembrando que a gente precisa entender duas coisas antes de começar aqui a nossa conversa. Que nós temos todos os signos no nosso mapa. Então, isso faz com que todo mundo sinta algumas coisas que eu vou falar aqui, uns de uma forma mais forte, e eu vou falar aqui também quem que vai sentir de uma forma mais forte, e outras de uma forma mais sutil, né? Todo esse movimento dentro do mapa astral, ele é um movimento de clareza e consciência. À medida que a gente vai tomando consciência do nosso mapa, entendendo o nosso mapa a fundo, a gente vai entendendo quais são as áreas afetadas, os temas ali, e aí consegue fazer uma percepção maior. Outro ponto muito importante, além de termos todos os signos no mapa, é que a análise aqui é de profundidade, né? A gente tem que sair de um nível de racionalidade superficial e entrar nesse profundo, né? O que é realmente dentro da gente? Por que a gente está aqui vendo essa previsão de 2022? O que a gente está buscando, né? Realmente? Quais são as luzes que a gente quer acender dentro da gente, tá? Então vamos começar aqui falando nada mais, nada menos do que a quadratura de Saturno e Urano. Vamos entender um pouquinho o que é quadratura? Quadratura é um aspecto que traz tensão porque ele acontece geralmente, 90% das vezes, entre signos do mesmo elemento. Então, o que acontece? A gente tem aquele elemento de mais. Nesse caso, são dois fixos. Saturno está em Aquário e Urano está em Touro. Então, eles estão em signos fixos. O que isso significa, gente? Signo fixo é o signo que cria a raiz das coisas. O cardinal começa e o signo fixo, ele é responsável por manter, né? Conseguir perpetuar o que foi criado. Então, eles têm esse caráter de raiz, de ideias, né? Fixar as ideias, né? O fixo vem de fixar as ideias, os comportamentos, as ações. Então, a gente tem esse excesso de fixação, digamos assim, dessa quadratura. Essa quadratura ela já vem desde 2020, ali 19, final de 2019, né, início de 2020, na verdade, acontecendo. Astrologicamente, a gente já falou sobre esses temas dentro da astrologia. E agora elas não estão mais assim, né, um aspecto exato, mas elas ainda acontecem. Então, ela ainda traz a energia. E que energia é essa? Quando a gente tem dois signos dessa fixação. O que isso traz para um ano, para o coletivo? Saturno em Aquário, né? As responsabilidades. O Saturno é, um aquário, é o limite, né? Em Aquário ele vai falar sobre essas responsabilidades com as ideias, com os outros, né? Então é responsabilidade, limite, estrutura. E Touro, Urano em Touro, ele vai trazer o novo, a renovação, a zona de conforto sendo explodida, né? A rebeldia, a liberdade, a autenticidade. Urano é regente de Aquário, mas está em Touro, né? E fala sobre novos valores, mudar as estruturas para que as coisas consigam se manter.
quando a gente fala dessa quadratura, desse excesso, o que que a gente tem aqui? Essa discussão dos dois fala muito sobre o que a gente tem falado bastante, né, na astrologia, que é essa briga entre o que é velho e o que é novo. Muita gente pensou que o quê? O que que aconteceu em 2020, gente? Com a pandemia, as pessoas iam sair melhores. Quem estava disposto a sair melhor, saiu. Quem não estava, ficou, né? Mas a gente precisou olhar muito, de forma geral, para quê? Para os métodos de trabalho, carga horária, para a economia, para o dinheiro no bolso, para o outro, para vacina, para posições políticas. A gente teve que fazer tomar alguns partidos, né? E comprar algumas bandeiras. E essas bandeiras podem ser que a gente tenha também se desfeito de outras, né? Abandonado as crenças, o nosso pensamento, aonde a gente estava colocando energia, né? E agora precisa se romper. Por quê? Porque o Saturno e o Urano é o novo e Saturno é o velho. Então, quando a gente fala desse velho e desse novo conversando, é buscar o novo, as novas oportunidades, as novas ideias, né? Buscar sair do que é confortável, do que é cômodo, né? Buscar novos valores, que é a temática de Touro, né? Onde é que o que que eu quero daqui para frente manter? E para mudar algo, essa é a grande frase do ano de 2022. Para novos começos precisamos findar, né? A gente não consegue mudar o enredo da novela, né, sem ter que deixar outra história para trás, né, às vezes sem mudar os personagens, sem fazer mudanças. Então, assim, é como se a gente tivesse que, né, fazer uma novela nova, fazer uma peça nova, a gente precisa mudar o cenário, né. Então, e é um cenário interno, né, então a consciência que esse Saturno e Urano traz é, poxa, eu preciso me responsabilizar também pelas minhas ações no coletivo, né? Eu preciso, de alguma forma, trazer essa visão coletiva das minorias, dos grupos, e Peixes vai trazer muito, Netuno e Júpiter em Peixes esse ano, vai trazer muito essa força, né? De olhar para o todo, a compaixão, né? Se movimentar para o outro. E essa responsabilidade da gente, que afeta o outro, né? Onde é que eu tô colocando, onde é que estão os meus valores? Será que meus valores estão considerando esse outro? Ou eu não estou considerando essa outra pessoa? Esse é um dos fortes temas, né? A responsabilidade com esse coletivo. Cada vez mais forte. Cada vez a gente está falando de novas profissões, né? Não precisa mais usar a mesma estrutura para tu ter uma profissão XY, né? Tu acaba montando uma profissão nova, né? Que abranja mais pessoas, ou simplesmente vivendo sem um curso, uma faculdade, algo específico, né? Tu começa a se abrir para o novo. A gente ainda tem essa tensão, a gente ainda tem os reflexos da pandemia, a gente ainda tem esse movimento, né, mais duro de valores sociais, né? Então, meio que assim, ó, né, como se fosse alguém puxando o planeta Terra. Vamos, gente, sociedade, ainda estão fazendo guerra, ainda estão com preconceito, ainda tá com isso, gente. Quais são os valores de vocês, né? E essa fixação querendo ficar, né, nisso, mas não dá mais pra gente se agarrar a essas ideias coletivas que a gente não sabe nem de onde surgiram, né? A gente precisa ir para o novo, a gente precisa renovar os nossos valores, a gente precisa se movimentar para o que a sociedade pede. Isso está as novas profissões, a tecnologia, a gente não vai sair do digital, né? Como que a gente vai usar isso no nosso mundo, com os nossos valores, com os nossos princípios, né? Isso é um tema. Então a gente tem movimentos, olha, como é que eu tô aqui nas redes, mas eu não sou uma escrava dela, né? Eu não sucumbo à superficialidade. Cada um vai encontrar a sua forma. Alguns mais, outros menos. Quem que vai sentir mais esse ano? Bom, o eixo Touro-Escorpião, não só porque o nodo norte, né, o guia, né, dos eclipses, né, sai de Gêmeos e Sagitário, né, em dezembro no último eclipse, e ele começa a se movimentar os eclipses em Touro e Escorpião. Então a gente tem essa mudança do nodo também para esse Touro e Escorpião. Então os taurinos e escorpianos vão sentir mais quando tiver, principalmente todo mundo que tem
A casa de touro e escorpião, quem tem touro e escorpião, todo mundo tem, né? No mapa, aquela casa vai estar sendo transformada, muito desse velho. Quais são as crenças? Casa 2, qual é a crença do dinheiro, da apropriação dos teus talentos, das coisas que tu sabe fazer? Tu toma posse disso, né? Como é que é a tua administração financeira? Ah, casa 3, a comunicação, os cursos, você começa, não termina? Como é que é isso? Cada pessoa na sua casa específica que tiver touro ou escorpião vão ser mexidos, né? Por toda essa energia do que eu quero manter e do que eu quero me desfazer. Porque o que eu mantenho é touro e o que eu me desfaço rapidamente é escorpião. Qual é o equilíbrio disso? Saber a hora de partir e desapegar e a hora e o que você precisa manter. Então, talvez essa seja a grande temática desse ano. O que que tu deixa na tua vida e o que que tu tira ela, né? Tira porque não tem mais o quê? Não ressoa mais com os teus valores. O que que são os teus valores? O que que é importante para ti? O que que tu não abre mão? Esse ano tu vai ser mexido nesses aspectos e a casa que tu tiver, touro e escorpião, tu vai fazer esse mantenho ou tiro, desapego ou deixo. Vai ser essa temática. Então, encontra no teu mapa, onde tu tem touro e escorpião, que isso vai acontecer. Outras pessoas que vão ser afetadas, os outros signos fixos, leão e aquário. Também, que caso você tem leão, que caso você tem aquário. Mas Camila, alguns sentem mais, né? Se eu tenho sol, eu sou leonino, não sinto mais? Sim, gente, aí que tá. Quem tem planetas pessoais nesses signos, leão, aquário, touro e escorpião, vão sentir mais. Quem são os planetas pessoais? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E outros 2 posicionamentos, ascendente e meio do céu. Quem tiver nesses bonitinhos aqui, tá? Algum desses signos fixos, escorpião, touro, aquário, leão, vão sentir mais, né? E, eu tenho um sol na casa 1. Bom, então tu vai explodir a tua personalidade, tu não vai mais conseguir deixar as coisas para depois, tu precisa em busca de ti, do que é importante para ti, dos teus sonhos. Então, isso também vai ser comunicado para fora, não vai ser só algo interno, compreende? Então, claro que é interessante aí fazer um mapa anual ou simplesmente refletir sobre as casas que tu tem. Touro e escorpião, leão e aquário, tem essas temáticas ali acontecendo, tá? Mas principalmente assim, ó, te apega na casa que tu tem touro e escorpião primeiro. Vai ali e olha, né? O que que precisa romper e o que que precisa ficar. E depois tu olha ali a casa de aquário e leão. Porque o que que acontece, né? Na casa que você tem touro, o Urano tá passando ali, os eclipses vão acontecer ali. Na casa que tu tem aquário, Saturno tá passando ali, né? Então, tá acontecendo aspectos desse Saturno em aquário com os aspectos do Urano em touro. Então, estão acontecendo essas tensões internamente. Claro que a gente tem um momento de desafio coletivo, porque a vida, a gente não tá aqui a passeio, né? E eu falo isso porque realmente viver é complexo, a gente tem muitas coisas, não são simples, né? Da gente resolver interna e externamente, e a astrologia traz essa reflexão para que seja mais fluido para a gente fazer isso, né? Então, quem tem, eu falei, né? Quem tem Saturno tem um check aqui para eu não me perder, né? Porque eu vou que vou, né? Quando tem o Saturno em Aquário, também tem esse movimento, né? De a casa que ele tá ali, quais são as responsabilidades, onde é que eu tô trazendo o coletivo ali, onde é que eu tô pensando no outro, incluindo o outro. Será que de repente eu tenho um Saturno de casa 5? Né? É o Saturno de casa 5. O Saturno tá passando na minha casa 5, porque é nessa casa que eu tenho Aquário. Que casa que tem Aquário é a 5? Então, o que tá acontecendo aí, né? Com a dificuldade, às vezes, de se divertir, de relaxar, ou tem excesso de responsabilidade ou tá se responsabilizando de menos, né? Tá tentando controlar muito os filhos, as relações, tá conseguindo abrir espaço para ser criativo ou tá sucumbindo às responsabilidades? Compreende? Então, é o momento de olhar onde tu tem aquário, onde tu tem leão, e refletir sobre as tuas responsabilidades, que estrutura tu tá te pedindo ali. E olha daí depois ali o tema dessa casa, tá? Por isso que é interessante fazer o mapa, fazer em algum lugar, o astro.com é muito interessante para tu ter esse mapa sempre para consultar. Eu tenho no meu Instagram
a forma da gente consultar essas casas, né? Saber que casa é o quê. Então, se tu conhece ou não, né, lá no meu Instagram, se tá com dificuldade de achar, me manda aqui, né, nos comentários, enfim, escreve pra mim, vamos trocar para que eu consiga te auxiliar a ver que casa tu tem aquário, que casa tu tem touro, que casa tu tem escorpião, né? Sempre, como aquário é o oposto de leão, na casa que tu tiver aquário, do outro lado vai ter leão. E é a mesma coisa touro, onde tu tiver touro, não, tu vai ter escorpião e vice-versa. Então, são temáticas importantes onde tu tiver esse signo, a casa que tu tem esse signo, né? Então, a gente tá falando muito dessa quadratura, desse Urano, desse Saturno, dessa tensão, esse movimento que é, na verdade, para sentir uma transformação. Onde é que é sobre dinheiro, é sobre relacionamento? Onde que tá o teu calcanhar de Aquiles, né? Esse ano. A gente tem uma temática muito interessante que vamos adentrar agora, né? Que é Júpiter e Netuno, principalmente a partir de abril. Em 29 de dezembro agora, Júpiter entra em Peixes. Em abril, Netuno já tá em Peixes. E em abril, Netuno tá lá em Peixes, chega Júpiter grudado e faz uma conjunção. Conjunção é quando eles ficam aqui, ó, grudadinhos. O que isso traz pra gente? Os dois em Peixes, Júpiter e Netuno. Júpiter é o corregente, digamos assim, de Peixes. Eles ficam muito à vontade nesses dois signos. E Netuno é o regente de Peixes. Na astrologia tradicional, né, na clássica, Júpiter era o regente de Peixes, né? E aí se descobriu Netuno, enfim, e as coisas mudaram. Mas eles estão bem ali, eles estão tendo uma boa conversa. E quando eles estão em Peixes, o que a gente faz com que a gente se sinta, né? Num novo movimento do ano, né? Mais focado, Júpiter fala também da medicina, né? Fala da saúde, fala de saúde, fala de expansão, então a gente pode ter aí notícias, né? Sobre vacina, sobre vírus, sobre controle desse vírus, enfim, né? Sobre todas essas questões. Também a gente pode sentir maior necessidade de conexão espiritual, pode sentir também ou ter notícias relacionadas a esse tipo de, ou está isso mais em evidência, né? A busca das pessoas também por uma rotina de cunho espiritual, a parte criativa aumenta, então todas as profissões relacionadas à criação, né? E também à medicina, à área médica, a área médica, enfim, enfermagem, enfim, né, desenvolvimento, pesquisas, isso também é aumentado, esse Júpiter aqui aumenta, expande essa capacidade da arte, da criação e do novo também relacionado a pesquisas, a inovação, tá? Então, olha que importante que é isso. Também aqui a gente fala eu falei das profissões, né, dos acontecimentos, das profissões, enfim, de todo um processo aqui dentro dessa conjunção que nos leva para a esperança, para ter fé. Júpiter é essa fé, a fé interior, né, o espiritual, a busca por idealizar, né, uma nova vida. Claro que esse Júpiter e Netuno, dependendo, porque olha lá no teu mapa onde é que tu tem peixes. Esse Netuno ali, ele pode complicar um pouco as coisas. Ah, como assim, Camila? Ele pode, às vezes, fazer com que a gente, na área que a gente tem peixes no nosso mapa, a gente fique idealizando demais, esperando demais, seja das pessoas, seja de algum acontecimento específico, e não agindo, ou agindo em confusão, né? O Netuno e o Júpiter, às vezes, faz com que a gente não haja na nossa plena racionalidade, né? Que a gente faça uma confusão das coisas. Então, é interessante cuidar onde tu tem peixes para ver que forma tu pode estar potencializando a tua fé interna, a tua criatividade ali, mas também não se deixar levar por acontecimentos externos, por achismo, né? Trazer sempre aquela âncora lá na razão, né? Muito interessante também aqui é que esse aspecto, ele é um aspecto muito favorável do ano, porque ele, além dessa esperança, dessa fé, ele pode nos trazer essas notícias novas, né? Sobre a Covid, ou sobre um tipo de controle, um tipo de expectativa, né? E aí essa expectativa também a gente tem que cuidar, às vezes a aglomeração, né? Coincide aí com momentos do céu, né? De abril, mais propícios a extravasar,
a trocar com as pessoas, né, a sair, né, porque vai estar um sol em Áries aí, então assim, né, cuidado também para essa expansão, não criar uma venda de que tá tudo acabado, tá tudo bem, né, vamos sempre manter essa razão. O que é interessante aqui? Também surgem novas oportunidades, então também podem ser momentos interessantes para investir, para fazer algumas mudanças importantes dentro da área que tu tiver peixes, né? Para criar novas oportunidades. Quem tem, às vezes, peixes, por exemplo, no meio do céu, pode ser uma oportunidade de trabalho. Quem tem peixes na casa 7 pode ser um momento de investir no relacionamento, né? De criar ferramentas para o relacionamento afetivo. Na casa 4, né? Num dos eixos casa 4, na tua família, no teu lar, né? Às vezes até aqui uma gravidez para as mulheres, enfim, algo de fertilidade, de aumento, né? Aumentar a família também pode ser, né? É muito interessante esse Netuno e esse Júpiter, porque eles vão a partir de abril, né? Eles trazem uma outra perspectiva, né? Netuno é a natureza, né? É a conexão, é a conexão, a compaixão. Então, aqui também aumenta o que? A partir de abril, essas causas, né, sociais. É um ano que tem uma energia mercuriana. O que é o Mercúrio? Comunicação, adaptabilidade, aprendizagem. Então, um ano com esse Mercúrio traz esse movimento para as ideias, né? A comunicação, as notícias, né? Então, notícias de fenômenos ligados à natureza, notícias sobre a espiritualidade, sobre, às vezes aqui também pode ser algum escândalo, alguma frustração coletiva em relação a alguém ou alguma expectativa que tenha se colocado, né, nessas pessoas, até às vezes alguma pessoa não intencionada dentro do campo da espiritualidade, por exemplo, que pode vir a ser desmascarado, né? Também aqui nessas notícias, né, a gente está buscando mais conhecimento. E por ser um ano que a gente está buscando conhecimento e logo a gente já entra nesse aspecto jupiteriano e netuniano, a gente está falando sim sobre essa conexão, né? De buscar ferramentas para expandir a nossa mente, para não pensar só dentro do nosso quadrado. Isso é só por causa do espiritual? Sim, pode acontecer um aumento do espiritual, do interesse por astrologia, por tarô, por coisas mais místicas ou não, né? Que a astrologia não é mística, quem me acompanha já sabe que isso aqui não é misticismo. E o que eu acho interessante? Que esse movimento também causa uma expansão natural, não é só espiritual, mas que as pessoas se interessem por assuntos ligados a outros seres humanos. Sair de si e ir no encontro do outro. E também buscar, né, conhecimento em relação a isso. E também um conhecimento de sair da sua bolha, né, e poder ir adiante, né, movimentar para o coletivo, para as pessoas, às vezes partilhar ideias, partilhar coisas, trabalhos, né, trazer algum cunho mais de os valores relacionados ao seu trabalho. As pessoas podem estar buscando isso nesse movimento, tá? Então, minha folhinha, né, que eu sou totalmente analógica, sou da escrita. Então, a gente começa o ano com o nodo lunar, né, os nodos, nodo norte, nodo sul, em touro e escorpião, nodo norte em touro. Sempre que a gente tem esses nodos, a gente vai ter os eclipses nesse mesmo eixo, tá? Então, o nodo vai para touro e escorpião, a gente tem os eclipses em touro e escorpião, ok? Então, o que são esses eclipses nesse eixo? O que é o X do eixo? Eu já falei aqui. O que eu mantenho, que esse é o verbo manter, de touro, e o que eu transformo, seja para soltar e desapegar, seja para criar uma nova perspectiva, que é escorpião. Então, esse eixo vai estar falando muito desses desapegos do passado, das emoções, o que não me causa mais impacto, né? O que do que eu acredito não é mais o que eu quero que vá para frente, né? O eclipse lunar, quais são as emoções que precisam ser desgarradas da minha estrutura para que eu não tenha mais e não é negar, né, as emoções, mas não tenha mais que lidar com elas, eu não tenha mais que
que eu realmente quero olhar para isso e viver tudo até o fim para curar. O que que eu realmente não tô mais confortável de viver. Os círculos, as pessoas, né? A gente tem uma Vênus que vai retrogradar agora final de, de dezembro. Então, assim, as pessoas, as relações afetivas, o que que isso tá me fortalecendo, o que que isso tá me sugando, né? Quais são os valores importantes para mim dentro de um relacionamento, dentro de mim, e o que que não tá de acordo com isso nesse mundo externo, né? Aí a gente vai e consegue fazer essa balança. Ah, vai conseguir tirar. A gente fala muito de desapego. O que que é desapego, gente? É a gente dizer assim, ó, olha, até aqui eu tô fazendo assim, mas não tá tendo resultado, a coisa não tá andando. Então, o que que eu tenho que fazer para desfazer isso? É o desapego, é bom. Talvez aqui, ó, sei lá, eu tô conversando com as pessoas dessa forma, eu tô me posicionando dessa forma no meu trabalho, eu tô sendo mais ríspido, eu tô sendo mais bravo, tô sendo mais isso, tô sendo mais legal, tô sendo mais. Não tô botando limite na pessoa, e isso tá me atrapalhando. Então, eu preciso internamente refletir e então dizer, bom, como está? Não tá me dando resultados, eu não tô evoluindo, eu não tô crescendo, o relacionamento não tá indo para X, Y, Z lugares que eu quero. O que que eu preciso fazer para mudar essa realidade? E aí a chave cai, o insight vem. Esse é o, a grande questão de Touro e Escorpião, tá? Principalmente nos eclipses e no nodo. Eclipses e no nodo. Por quê? Porque no nodo é o nosso caminho a seguir, né? Na astrologia kármica fala um pouco de vidas passadas. E esse caminho a seguir é o caminho em relação a esses valores. O que eu quero a longo prazo, gente? O que eu quero semear a longo prazo? Eu tô aqui só me ferrando, digamos assim, né? Tô aqui só colhendo isso aqui, mas eu plantei isso? Como? Onde? Quando? Não, então eu quero semear outras coisas, porque eu quero colher diferente lá na frente, né? Lembrando que nós somos responsáveis por tudo, né? Então, o que eu quero colher lá na frente? O que eu quero movimentar hoje para mudar no amanhã? Essa é uma reflexão de nodo, essa é uma reflexão de eclipse. Eu preciso mudar o meu caminho para chegar num destino final diferente. É duro essa, né? Porque, ó. E aí não tem assim, ó, não, eu vou ver isso depois. Não, Plutão em Capricórnio, não, tu vai ver agora e tu vai assumir a tua responsabilidade agora, bonita. Tu não vai deixar para depois. Então ele vai lá na raiz e pá, te arranca. Então pode doer, pode acessar coisas, pode ter situações que não vão ser tão agradáveis quando a gente tá resistindo. Não, não quero mudar. Não, eu quero um futuro diferente, mas eu não vou mudar. Eu não vou ser diferente. Ah, gatinha. Aí, qual é que vai ser o resultado disso? Igual. E aí, sofrimento vai sendo cada vez mais, né, denso. Então, vamos liberar? Tinha até que fazer uma meditação aqui, né? Respirar para liberar isso aí, né? Então, é um ano importante de manter, né? E economicamente, o que acontece com esse nodo, né? Eu não vou entrar aqui no mapa do Brasil, mas vamos falar a nível mundial, né? A gente tem Urano em Touro ainda fazendo um movimento de novas formas de lidar com dinheiro, ou seja, né, os bancos digitais, essas criptomoedas, mais coisas dentro da área de inovação econômica, né, dentro do digital, da tecnologia, né, ganhar dinheiro com a tecnologia, aplicativos e tudo isso. E também nos valores da terra, né? O semear, ele é intangível, mas ele também é tangível, né? O que que eu estou semeando? Quais são as divisões de terras, as causas sociais? Lembra que ele está quadrando aquário, né? A gente está pensando nesse social. O que que é o justo e o certo dentro de uma divisão de renda, dentro da divisão de trabalho, né? Dentro das pessoas, esse despertar sobre esses preconceitos, né? Sobre as bolhas que nós vivemos de privilégio. Então, isso vem explodindo e ainda vai explodir no próximo ano, né? E economicamente a gente tem aqui, sim, quem não está alinhado com o novo, quem está com os valores corrompidos, principalmente porque o nó do sul é em Escorpião, trazendo a parte de manipulação, de corrupções, né? De desvios, do que não é muito dito, falado, visto. Então, isso pode vir à tona, principalmente nos eclipses, né? Bombas aí em relação à expulsão, desvios, né, sobre
abusos de poder, né? Isso tudo pode acontecer nesse próximo ano, principalmente ali perto dos eclipses. E outra coisa, né? Esses nodos vão trabalhar muito esses valores como sociedade. Como que a gente socialmente, quais são os valores que a gente está exaltando? Então, esses valores, eles têm que imprimir de alguma forma dentro da hierarquia, dentro da política, dentro das cabeças, né? Dentro do poder. Então, tem uma relação, sim, com quem comanda, com esse poder lá em cima, né? Muito forte. Então, assim, gente, é um ano em que a gente também vai ter que cuidar muito dessa coisa de fake news, de notícia, o disse-me-disse, né? O que é fake news, o que não é, né? Tá refletindo de alguma forma. Tudo isso nesse próximo ano vai refletir muito os valores sociais que estão sendo impostos. Porque nada mais é do que a política um reflexo de todos os nossos valores. E cada um vai ter o seu, né? Uma das grandes questões aqui é conseguir respeitar esse ponto de vista, porque essa quadratura em signos fixos, cada um está muito agarrado às suas ideias. E as pessoas que estão muito agarradas às suas ideias acabam impondo a outras o que elas acreditam. E esse impor aos outros, ainda mais num ano de Mercúrio, do pensamento, da comunicação, pode gerar muitos conflitos, confrontos, essa polarização toda que a gente vê aí acontecendo, tá? Então, as quebras de crença são também no nível social, né? O desapego é no nível social. Ah, eu quero tal coisa, mas então eu abro mão de tal coisa para ter tal coisa. Ah, eu só ajudo a pessoa se. Não, eu só entro, não, mas o meu mundo aqui, mas eu tô vivendo, mas eu tô sofrendo. Então, vamos acordar para as causas. Não, ai, isso não é para mim, economia eu não sei, política não é para mim. Não, nós somos todos responsáveis. Colocando uma opinião ou não sobre aquilo, nós temos um papel. Então, esse papel fica muito claro. E aí, essas questões todas, uma das coisas que eu gosto de trazer aqui é que em vários campos da nossa vida, principalmente onde a gente tem, né, individualmente, touro e escorpião nos nossos mapas, aquário e leão, peixes, esses temas vão estar nos permeando. Quem tem touro e escorpião, né, e peixes e virgem, né, exaltados, o que é exaltados? No Sol, no Ascendente, na Lua, no Mercúrio, no Vênus, Marte, meio do céu, vão estar recebendo mais dessa energia, mais situações, mais introspecção, né? Justamente esse eixo touro e escorpião, ele não é um eixo expansivo, né? Ele é profundo. E essa água, essa profundidade, esse planejamento, o futuro e o que deságua dentro de mim, o que eu quero transformar, né? Esses dois polos, né? Que a gente vai mexer nos dois polos de água e terra, seja touro, escorpião, seja virgem e peixes, trazem uma compreensão profunda da vida. Análises profundas, desenvolvimentos profundos. Então, olha no teu mapa onde tu tem isso, se tu tem eles exaltados com planetas, as forças, né, aumentam ali. E aí, olha as casas, quais são os temas dessas casas, né? E faz uma reflexão que eu vou trazer para vocês assim no profundo, né? Não só essa casa é família, as raízes. O que eu penso? Qual é a minha crença sobre essa casa, sobre a minha estrutura familiar, onde eu nasci, como eu estou criando a minha família, ou eu não quero criar uma família, o que isso representa para mim? Não tem certo e errado, e vai vendo o que esse ano proporciona dentro dessas áreas, né? A gente tem sim essa influência mercuriana, né? Tudo Ana. Temos a influência de Mercúrio, né? Os nossos assuntos pelo espiritual, pelo novo, pelas tecnologias, pelas novas profissões, pela criação de coisas, por utilizar nossa criatividade, por buscar por ferramentas de criatividade, aumenta. Também podem aumentar a nossa busca por ferramentas de organização, porque nós podemos estar mais desorganizados. Então, até profissões linkadas à produtividade, rotina, também podem aumentar, né? Assim como marketing digital, enfim, tudo que já está aí, né? Mas tudo isso, toda essa busca pelo novo, né? Quanto sociedade, alimenta a nossa expansão individual e coletiva, porque os assuntos são do coletivo. Eu até coloquei assim, né? Escrevi uma frase aqui, que eu vou postar lá no meu feed de Instagram. Agir
de uma forma diferente para colher frutos diferentes. Aquela velha história, né? A árvore de abacaxi não dá banana, né? A árvore de abacaxi é boa, né? Porque abacaxi não é uma árvore. Ah, uma mangueira, uma árvore de manga não dá abacaxi, não dá banana, tá? É esse o sentido. Então a gente fica atento a isso nesse próximo ano. Resumidamente, né, gente? A gente tem aqui esses trânsitos fortes de Urano e Saturno ainda, essa grande encontro aqui. Fora as retrogradações, que nós temos retrogradações, e eu quero trazer isso assim, ó. Além desse Netuno e Júpiter, né, desses eclipses do nodo, as retrogradações são movimentos naturais que acontecem todo ano. No próximo ano, a gente, que não teve esse ano, Marte vai retrogradar. Então, é mais uma revisão nessa área da nossa vida. Então, retrogradação não é bicho de sete cabeças. É um símbolo do céu para que a gente reobserve, reorganize, repense dentro, no tema daquele signo e daquele planeta. Então, Mercúrio vai retrogradar. Tá, então eu preciso, de repente, revisar minha comunicação, né, os meus pontos de atenção em relação à comunicação, que é o tema de Mercúrio, em relação ao signo X que está Mercúrio. Então, a gente para de problematizar e começa a interiorizar, né? O que faz sentido, o que é um tema daquela casa, o que serve pra gente, tá? Porque cada pessoa vai ter um mapa e uma disposição planetária diferente de acordo com o mapa que nós temos, né? Então, a vontade de trocas, ela começa a aumentar no ano que vem, e isso é muito bacana, a gente começa a criar junto, né, as parcerias em viver nesse coletivo novamente, depois desses 2 anos mais trancados dentro da nossa casa, a gente quer fazer uma expansão, a gente quer movimentar, e esse movimento, ele precisa ser ordenado, precisa ser de acordo com os nossos valores, precisa alinhar o que a gente acredita, nem que seja daqui 2 anos vai mudar, mas hoje a gente precisa repensar nisso, tá bom? Um ótimo 2022 para ti, para mim, para todos nós, que a gente consiga cada vez mais abrir espaço para que o outro fale o que pense e a gente possa repensar sobre o que tem valor para a gente. Lembrando que novos resultados dependem de novos caminhos, tá bom? Um super beijo e escreve aqui nos teus comentários, te inscreve aqui no canal, que vão cada vez mais ter conteúdos astrológicos. Me fala aqui o que tu quer ver aqui no canal, aperta o sino, faz toda aquela função, mas escreve aqui nos comentários sobre teu mapa, onde tu tem touro, escorpião, e vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Um beijo!